O Universal Brasileiro foi criado em, tinha algumas datas aí que poderiam causar uma certa confusão, tá certo? Eu vou ajudar você, vai. 1941. Por que em 1941 e não em 1938, 1931, coisa parecida? Porque nós tínhamos, como eu já havia comentado, sobre uma coisa foi o Instituto Monitor e outra coisa foi o Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Monitor, para quem não lembra, para quem não fez a anotação, 1939. Instituto Universal Brasileiro em 1941. Tá certo? Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre... Eu estava comentando que o Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor foram duas instituições muito importantes para que você chegue nos dias atuais a ter contato com todas essas tecnologias, legalidades, práticas educacionais à distância. Tá certo? Mas quem era ou quais eram as pessoas que estudavam no Monitor e no Instituto Universal Brasileiro? Dá uma olhada na tela. Primeiro, era a maioria de pessoas oriundas das regiões Norte e Nordeste, mas eu também acrescento aí pessoas do Centro-Oeste e do Paraná, tá certo? Além disso, pessoas com renda mensal entre 2 a 6 salários mínimos, desempregado, mão de obra não qualificada, ou seja, pessoas que só tinham entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental, ou seja, 4 anos, no máximo, com uma alfabetização relativamente precária e chegando aos trancos e barrancos na primeira etapa do ensino fundamental e sem profissão específica. Então, muitas pessoas trabalhavam em obra, trabalhavam na área de construção ou ainda por cima na área de serviços, fazendo trabalhos braçais de carregamento, estoque, e assim por diante. Além disso, empregados que tinham, ou pessoas que estavam empregadas, mas que buscavam garantir um emprego ou crescer na empresa, tanto do ponto de vista de, se você não conseguir o certificado, você é mandado embora, ou pelo menos uma possibilidade de ascensão e de crescimento vertical em novas funções. Além disso, pessoas que estavam desempregados, mas que precisavam do conhecimento de forma urgente para tentar um emprego como um todo e aumentar sua chance de uma boa colocação. E, por fim, pessoas que estavam procurando cursos à distância com a intenção de ampliar seu conhecimento pessoal, mas de forma um pouco mais cômoda, buscando, antes de tudo, praticidade, facilidade e, principalmente, com a dificuldade de deslocamento e não tendo horário disponível para o ensino presencial. Então, são essas as situações, são esses os cenários que a gente vai observar em que tanto o Instituto Universal Brasileiro como também aqueles que estudaram no Instituto Monitor buscavam na educação à distância. A gente vai perceber que a partir de 1940, 1950, a gente vai ter também um movimento de outras entidades utilizando outras ferramentas da educação à distância, que seriam, quando a gente começa a observar no cenário brasileiro, a gente vai notar a utilização do rádio, a utilização de formadores indo para certas regiões com aulas fracionadas. Eu mesmo, na década de 2005, 2004, na década de 2000 e diante, havia um projeto do governo federal de desenvolver ensino superior, trabalhando formação de cursos na área de pedagogia, para professores que não sequer tinham possibilidade de sair das suas localidades, no Pará, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chamado Parceladas, que buscava transmitir conhecimento, desenvolver com esses professores que já estavam atuando em sala de aula e conseguir fazer com que eles obtivessem o título de pedagogo, tá certo? Então a gente vai notar aqui a utilização das ferramentas, porque eu conto esse contexto. Muitas vezes era rádio e, por sua vez, televisão, mas não é que era televisão, transmissão ao vivo, era gravado em DVDs as explicações dos professores e depois tiradas, dúvidas desenvolvidas em loco. E nesse sentido, dentro da educação à distância no Brasil, a gente vai notar que também existem projetos locais, em especial as famosas TV educativas. O crescimento muito forte em 3 regiões no Brasil: São Paulo, Ceará e também no Rio de Janeiro. Cada uma delas com uma instituição, com uma entidade. No caso do Ceará, a TVE, por sua vez na década de 60, como também na década de 70. Também nós vamos ter a Fundação Roberto Marinho. Eu lembro sempre quando fui roteirista do famoso Telecurso 2000, do telecurso que nós temos presente nos dias de hoje. E também junto com a difusão das suas coligadas e emissoras em diferentes regiões. Então, quando a gente começa a notar a educação à distância no Brasil, ela começa a ganhar corpo muito mais tempo do que a gente imagina. Só para você ter uma
uma ideia, a partir do Código Brasileiro de Telecomunicações, você vai ver na tela, a gente vai notar que havia um projeto próprio e uma legislação existente, que é mais ou menos da seguinte ordem. Veja só, o Código Brasileiro de Telecomunicações, ele tinha a TVE no Ceará e depois disseminada pelo Rio de Janeiro, o projeto Logos, que foi desenvolvido em Brasília, a Fundação Roberto Marinho com o Telecurso 2000 e a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, que era Rio de Janeiro, e também São Paulo com a TV Cultura. E aí nós temos uma nova fase, uma grande etapa da educação à distância, que seria mais ou menos a seguinte, que é a utilização de transmissão em larga escala com a televisão via satélite através das antenas e através do HF e do VHF como um todo. O Grupo Objetivo, nesse sentido, também sempre utilizou nas transmissões entre as décadas de 70 e 80 das aulas do curso Objetivo, do cursinho preparatório, para diferentes unidades e para diferentes localidades que contratavam, que utilizavam material Objetivo. E mais para frente, nas faculdades Objetivo, também se utilizava nas aulas magnas, como também nas diferentes palestras, diferentes simpósios existentes e praticados nos campos presenciais e atualmente no ensino à distância de nossos polos em território nacional através da TV Web. Tá certo? Então, veja só que também dentro do contexto brasileiro já havia a prática da educação à distância, mas não no sentido de produto finalizado e produto a ser consumido como ensino superior. Sempre foi utilizado na formação técnica e profissional das pessoas. Tá certo? E a partir daí a gente vai perceber mais ou menos o seguinte, por que são utilizadas diferentes tecnologias técnicas dentro da educação à distância? Para isso vale a reflexão um pouco dessa mudança entre o século XX e o século XXI, da utilização de ferramentas e de meios massivos, como o rádio, a televisão, também a digitalização com a internet e a multiplicação e a multiplataforma estrutural existentes que a gente tem nos dias de hoje, utilizando o áudio, imagem, interação, com a possibilidade de você criar conteúdos como um todo. Tanto que a gente vai perceber, a partir dos termos e das formas utilizadas, a noção de interatividade. Não vou entrar aqui na seara da discussão da terminologia, mas uma coisa é certa. A partir da junção de determinados saberes, como você vai ver na tela agora, com a engenharia genética, com a computação, com a microeletrônica e com a telecomunicação, a gente vai notar que todas essas áreas de conhecimento criam, estruturam a interatividade. No caso da engenharia genética, com a possibilidade de aprimoramento das formas de percepção corporal, visual que nós temos. A computação com toda essa transmissão de conteúdo, de saberes, como também com a microeletrônica, com a transformação dos chips como um todo. E, obviamente, por fim, a telecomunicação, que não basta simplesmente eu produzir conteúdo com altos processadores, se eu não consigo ter minimamente pontos de chegada e pontos de saída para esses saberes, esses arquivos e essas formas que você tem aí, seja no celular, seja na tela de um computador, ou seja simplesmente em qualquer plataforma, qualquer periférico que você tem em mãos para ter essa teleaula. Esse material que você está vendo aqui agora, tá certo? Então, de uma forma histórica e geral, o que a gente vai ter? Num primeiro momento, e aí é momento de a gente fazer alguns grifos, algumas anotações, nós vamos ter a invenção do circuito integrado em 1957, como também do microprocessador em 1971. Esses dois elementos fazem com que a gente tenha um aumento do processamento da informação, bem como do armazenamento. Um pouco mais tarde, em 1975, a gente vai ter a famosa caixa de computação, ou o famoso PC, a criação dos computadores pessoais, que tinham como finalidade o quê? Fazer com que houvesse, pelo menos, um espaço de interação, um espaço de construção de conteúdo, em que qualquer pessoa pudesse acessar em casa. Obviamente que eram computadores grandes, os disquetes ou os mainframes, as grandes bases de registros de dados eram gigantes, muitas vezes ocupando até parte de uma sala. Eu fiz assim brincando porque o espaço é muito longo. Às vezes eu poderia colocar 8 computadores apenas para acessar essa tela aqui colocada, tá certo? Então, todos esses elementos fazem com que a gente comece a
quando a gente observa a história da internet, quando a gente começa a notar a forma de disseminação do conhecimento, a gente vai notar de uma forma geral que a gente tem o quê? Antigamente a gente tinha que ter bibliotecas, espaços físicos gigantes para poder armazenar o conhecimento. E muitas vezes tinha que decorar os números. Quem é da área de biblioteconomia sabe o que eu estou falando. O 0, 100, 200, 300, com as divisões de assuntos. Hoje não, basta você fazer uma pesquisa em qualquer buscador, em qualquer estrutura básica, seja do YouTube ou o próprio Google, em que você consegue ter vídeos, você consegue ter áudios, você consegue ter textos, você consegue ter fotografias de um determinado cenário ou assunto que você queira saber como um todo. Então, toda essa evolução tecnológica que começa do transistor até chegar ao computador pessoal ou PC e a internet, foi um caminho muito grande que a nossa evolução de conhecimento acabou dando. Então, nesse sentido, entre 1950 até os dias atuais, devido às guerras, devido a essas evoluções tecnológicas, nós aproveitamos muito bem, inclusive aproveitando para compartilhar fotos, ou ainda por cima conversar com o nosso queridinho, com a nossa queridinha, ou ainda por cima fazer as compras do dia a dia, tá certo? Então, quando a gente começa a observar essas etapas, esses momentos, o que a gente vai ter aqui de uma forma geral? Primeiro, veja só, nós vamos ter aqui 5 itens, 5 etapas, que seriam respectivamente: o transistor, ele foi inventado em 1947, como já comentei. Pouco tempo depois, em 1957, nós vamos ter a invenção do circuito integrado, tá? Depois, em 1971, nós vamos ter a invenção do microprocessador. Em 1976, como eu já comentei, a invenção... 75. Em 1975, a invenção da caixa de computação, que inspirou o primeiro computador, o Apple. Em 1976, surgiu a Apple, que a gente conhece nos dias de hoje. E em 1981, nós vamos ter a primeira versão do computador pessoal, tá certo? E a partir daí, a gente vai ter uma criação de uma cultura que a gente chama de cultura digital. A cultura digital é essa relação que a gente tem nova de construção do conhecimento. Como é que a educação se aproveita ou literalmente sofre com isso? Ela se aproveita porque você acaba utilizando novos repositórios, novas formas de construir conhecimento. E como ela sofre? Porque é uma mudança de paradigma de comunicação do professor, a relação dele a relação dele professoral, paternal, em que ele fala um por um presencialmente, de uma forma mais afetiva, e agora a gente tem outras possibilidades de comunicação que não seja só no horário da sala de aula com as suas próprias anotações. Então, a revolução educacional começa mesmo de fato a partir dos anos 90 com a criação da famosa World Wide Web, ou o famoso www, bem como a criação do hipertexto ou o famoso HTTP. Antes que você fique bravo comigo, eu não vou entrar em definições aqui terminológicas da área de informática. Se você for especialista, ok, você já sabe. Caso não, é a famosa internet que você pesquisa as coisas como um todo, tá certo? Então, a partir disso, você vai notar que todo o conteúdo que a gente tem da Universidade Paulista, da Unip EAD, estará na internet,
utilizando todos esses recursos digitais que você notou e que você conheceu, e principalmente de forma em hipertexto. Você deve ter notado um pouco, quando eu viro aqui, quando eu olho para o lado, veja só, que eu tenho uma noção básica do que se chama hipertexto. Hipertexto é a forma que você navega na internet, fazendo cliques, você podendo buscar outros conteúdos. Às vezes, ele é interessante porque leva você a aprofundar seu conhecimento. Em outros momentos, faz com que você navegue e acaba gastando tempo procurando outras coisas que você não tinha nem imaginação. Então, o hipertexto, como boa parte do nosso material, ele sempre vai ser não linear, mas que faz com que você tenha novas tramas de conhecimento como um todo. Então, de uma forma geral, o que a gente vai perceber? Essas culturas criam outros valores e outros conceitos. Ou, se você preferir, tanto o rádio quanto a televisão criaram formas distintas de comunicar, de se relacionar. Se com o rádio você poderia vir. Eu lembro sempre da minha vizinha, a dona Raquel, ouvia os jogos do querido Palmeiras dela, com o ouvidinho quietinho, assim, do lado, mesmo quando ela ia na igreja e tudo mais. Então ela se comunicava assim, desse jeito. Até mesmo na televisão, quando você reunia as pessoas na sala, todo mundo estirado assistindo o programa. E hoje você vê muitas mesas de famílias com todo mundo com o celular, literalmente quase no comunicando, ou melhor, conversando entre si. Todas essas ferramentas criam novos conceitos e novas culturas, ou o que a gente chama de galáxia de comunicação. Essa galáxia de comunicação, em que tem a internet como espinha dorsal, faz com que a gente tenha o quê? Uma nova forma de estrutura e principalmente de funcionamento cultural. Dentro dessa cultura, a gente tem 4 grandes elementos que eu gostaria de apresentar para você. O que nós chamamos de cultura técnico-meritocrática, trava-língua, cultura hacker, cultura comunitária virtual ou cultura empresarial. Aqui, se a gente observar, qual é a funcionalidade de cada uma delas? A cultura hacker, ela desenvolvia e amplia tecnologias já existentes. A ideia de hack, só para fazer um pequeno parênteses, é você lidar com aquilo que é esboço e, por consequência, sempre melhorar aquilo que está em criação, em finalidade. Voltando aqui, a cultura comunitária virtual cria comunidades no espaço virtual e no ciberespaço, desde o grupinho do seu WhatsApp, ou ainda por cima, quando você manda mensagens no seu Instagram e tudo mais. São possibilidades de cultura comunitária virtual. Por fim, nós temos a cultura técnico-meritocrática, que aqui a terminologia tem como princípio a ideia de que o desenvolvimento científico e tecnológico é condição necessária para o progresso da sociedade. O caráter meritocrático, ou seja, aquele de quem merece, é, antes de tudo, o quê? É fruto do esforço da comunidade no processo de desenvolvimento de sistemas tecnológicos. Então, boa parte das pessoas que refletem, pensam sobre essa coisa de apropriação de conteúdo, a forma que nós vivemos, em que muitas vezes a gente faz a compra numa loja virtual e quando vê 10 minutos depois que a gente fez a compra, a gente já começa a receber o mesmo produto, o mesmo
aqui no chão. Os 11. Olha, nessa doida. Achei agora. Que complica. E por fim, a cultura empresarial é quem materializa os objetivos e propósitos das empresas e das organizações utilizando todas essas ferramentas. Seria mais ou menos o contexto que nós chamamos das universidades corporativas, das instituições de educação à distância, bem como de políticas governamentais que utilizam, antes de tudo, a EAD, e isso universo digital para a construção do conhecimento. Então, de uma forma geral, o que a gente vai notar? Que a cultura da internet sempre se apoia nesse progresso de sociedade através dessas experiências virtuais como um todo, como a gente comentou agora. E para isso, a gente vai notar que nós temos uma expressão chamada tecnologia da informação e da comunicação, ou mais conhecido como TIC, tá certo? E para isso, essa realidade digital, essa realidade social, faz com que a gente tenha 3 processos básicos. Veja só. O primeiro deles é a imersão, que é a ideia de você estar dentro do ambiente. Então, no geral, o que a gente vai ter? Vai ter uma possibilidade de você estar nesse ambiente, tentando com que você navegue aqui. Então, essa teleaula, no primeiro momento, é o quê? Veja só, é a imersão. Então, é o momento que você está adentrando na universidade paulista em todos os seus conhecimentos. Na sequência, a gente vai ter o quê? Veja só. O envolvimento. Que a partir daí você vai começar a ter fórum, você vai começar a participar das avaliações, ter noção da tele aula, fazer o pause, anotação, fazer o bloco digital, em que você começa a ter certas experiências ativas. A gente considera muitas vezes o envolvimento quando a gente vai ter experiências em que a gente vai ter a nossa própria produção de conhecimento de conteúdo ou ainda por cima apenas o acompanhamento. Então, depois aqui dessa teleaula, outras disciplinas, você vai notar que você já vai começar a anotar, você já vai assim, eu já vi isso no livro texto, eu já fiz esse questionário, ou não fiz nada, a prova é amanhã, o que eu faço? Então, todos esses momentos são de envolvimento. E, por fim, a interação é quando você utiliza
as formas que você entra em contato, ou seja, com a nossa tutoria, com os nossos canais de comunicação institucionais como um todo. Tá certo? Então, todos esses elementos fazem parte da educação à distância, como eu comentei agora há pouco. Vamos dar uma descansada nesse terceiro bloco? Então, convido você a responder a seguinte pergunta, ó? Dica fácil. O que significa ou qual é o significado da sigla TIC? Técnicas informativas e comunicacionais, teorias da integração e cooperação, tecnologia da informação e comunicação, terminologia de expressão e colaboração ou tecnologia da interpretação e compreensão. Tá fácil, hein? Tá bem tranquilo. Responder. Então vou dar um tempo rápido para você, que já já a gente volta com o quarto e último bloco da nossa teleaula e também com a resposta. Vamos lá?